mais uma vez por você estar aqui. Seja muito bem-vindo. Eu estou aqui com Leonardo Santos de Souza, bacharel em Direito, especialista em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral, servidor da Justiça Eleitoral desde 2015 e professor de Direito Eleitoral. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Arielle. É um prazer enorme estar fazendo parte desse projeto, iniciando esse projeto, né, de falar de política, de eleições. Eu acho que é importantíssimo colocar na boca das pessoas a verdade sobre as eleições, o processo eleitoral, que tem muita desinformação rolando por aí, principalmente nesses tempos de internet, né, que tudo viraliza muito rápido. Falar, elucidar dúvidas que as pessoas possam ter é fundamental nesses dias, principalmente as vésperas da eleição de 2024, né? Sim, com certeza. Agradecemos demais você estar aqui. Obrigado. Leonardo, a gente teve há um tempo atrás uma determinação judicial que suspendeu o perfil das redes sociais de um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. E essa decisão foi percebida aí por uma parcela da população como uma ação contra o povo, e até talvez como um artifício ou uma estratégia aí forçada, arbitrária, para prejudicar ou até eliminar o candidato. Muitos eleitores viram dessa forma. E já tem um tempo que é possível perceber que paira aí na sociedade uma visão da justiça e das instituições até como um todo como vilãs, como se agissem contra o povo. Como é possível explicar para essas pessoas que as instituições têm uma função de proteção para a sociedade e que uma decisão como essa da Justiça Eleitoral, assim como até a lei que proíbe o abuso do poder econômico, na verdade, elas protegem o eleitor? Só antes de responder a sua pergunta, eu queria fazer só um disclaimer, né? Eu não falo em nome da Justiça Eleitoral, não sou autorizado a falar pela Justiça Eleitoral. Falo aqui como professor, como membro da Abradep, como estudante de Direito Eleitoral, para que fique isso bem claro, né? A decisão judicial foi tomada na Justiça Eleitoral lá de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Sem mencionar candidatos nem nada, mas a gente tem que pensar o seguinte: quando a Justiça Eleitoral dá uma decisão dessa de suspensão da rede ou de redes sociais de candidato, ela preza pela primeira coisa que vem à cabeça, é o seguinte: isonomia entre os candidatos. O candidato, ele, em regra, os disputantes daquele cargo eletivo, eles têm que sair do mesmo lugar. Não adianta um candidato ter uma vantagem, seja econômica, seja de meios de comunicação social, com relação aos outros, que isso vai tornar o pleito não isonômico, né? Alguém vai levar alguma vantagem com relação aos demais candidatos. Então, parece-me que isso foi considerado para a suspensão dessas redes sociais, né? Porque ele estava fazendo uma manobra, né? O candidato lá do município de São Paulo, fazendo uma manobra, viralizando o conteúdo e remunerando algumas pessoas para fazerem cortes, e isso, em tese, é ilegal, né? Ele fere as regras eleitorais. Então, quando a Justiça Eleitoral dá uma decisão dessa, ela procura aproximar a isonomia entre os candidatos, né, para que nenhum leve vantagem sobre os demais. Quando eu comentei isso na minha página, no Educação Eleitoral, eu falei mais ou menos o seguinte: é como se uma partida de futebol, 11 jogadores em campo de um time e o outro entra com 15, com 4, 5 jogadores a mais. Esse time, obviamente, leva vantagem sobre o adversário, né? Então, quando a rede social desse candidato foi suspensa, foi nessa tentativa de equilibrar o jogo eleitoral. Tanto é que a decisão chegou no TRE, no Tribunal de Segunda Instância, e a decisão foi por 4-3, se eu não me engano, estava vendo essa semana, de manter a suspensão das redes. As redes foram suspensas, houve um debate interessante, né? Até muita gente nessa linha falando: não, a gente tem que preservar, tem que atuar minimamente no processo eleitoral, mas o tribunal entendeu que as redes ainda precisariam ficar suspensas por ferir essa regra que impacta na isonomia entre os candidatos, entendeu? E até nesse momento surgiram novamente aquelas falas do tipo: estamos vivendo numa ditadura, essa decisão foi um ato de censura, isso é um ataque à liberdade de expressão, que já é um discurso que já vem vindo há um tempo. Então, não é para tanto. O ponto de vista dessas pessoas, então, não se sustenta na realidade. Porque liberdade de expressão é um direito como qualquer outro, né? E todo direito ele tem uma limitação, né? Eu posso fazer qualquer coisa desde que não impacte na vida de outra pessoa, por exemplo. Eu posso caminhar na rua
mas se eu tacar pedra no carro de alguém, isso está errado. Então, eu não posso ter o direito de caminhar na rua e tacando pedra no vidro do carro dessas pessoas, entendeu? Então, a liberdade de expressão é do mesmo modo. Ela não é absoluta. Então, você tem o direito de liberdade de expressão, mas você não pode defender a pedofilia, por exemplo, você não pode praticar atos racistas, não pode praticar homofobia, né? E isso são atos que devem ser coibidos pela legislação e pela justiça, seja comum, seja eleitoral, no caso das eleições. Entendeu? É mais ou menos por aí. Falando um pouco sobre essas eleições, agora acho que a gente entra meio que num outro assunto, mas ainda nessas eleições, circulou uma foto de um jantar oferecido por um candidato para empresários influenciadores, e é comum a gente encontrar na política pessoas ocupando cargos políticos, mas que também possuem como fonte de lucro empreendimentos em setores expressivos da economia, como o controverso agronegócio, por exemplo. Sim. Inclusive, um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, ele declarou em uma entrevista que possui fazendas. E no mundo privado, ao menos em empresas éticas, é comum líderes se eximirem de um cargo, de uma atividade, de uma função, quando percebem que se encontram em uma situação onde há um conflito de interesse, onde interesses privados ou particulares acabam conflituando com interesses coletivos, públicos ou funções públicas. Por que nós não vemos essa mesma postura acontecer na política? Olha, não sei se eu sou a pessoa mais adequada para responder essa pergunta. Talvez um cientista político responderia melhor. Mas quando a gente vê a política, principalmente nos dias atuais, né, com agressões, com falas ofensivas, né, com interesses privados sendo mais valorados do que interesses coletivos, né, a gente vê um reflexo mais da nossa sociedade entrando na política. E a política refletindo na sociedade, algo mais ou menos desse tipo, sabe? Porque eu penso que as eleições, eu brinco com os meus colegas aqui da Justiça Eleitoral, que cada eleição a gente tem uma espécie de novidade diferente. Na eleição passada, era a questão das fake news, né? Nos últimos 2 anos, nas últimas 2 eleições, a fake news, a desinformação, né? Um disparo em massa de desinformação. Nessa eleição, achei que ia ser a questão da deepfake, o uso da inteligência artificial, e, por incrível que pareça, a inteligência artificial ficou em segundo plano. A gente não tem visto tantas notícias falando de inteligência artificial, deepfake, embora eu acho que isso ainda pode acontecer com mais frequência nos últimos dias de eleição, para a gente ver, vamos ver se isso acontece mesmo. Mas essa questão da violência, né, dos ataques, ausência de propostas, isso é mais ou menos reflexo da nossa sociedade de hoje, né, onde a pessoa que tem uma certa projeção na internet, ela passa aquela imagem, o sucesso na rede social, ele é mais ou menos de uma forma e a pessoa na vida pessoal é de outra, mas o que vale é o que está na rede social, né? Sucesso, glamour, fórmula mágica para o sucesso, muitas pessoas acreditando na ideia de que, não quero falar o termo coach, né, que para não tratar de forma pejorativa, mas é isso mesmo, a cochinização da política, né? As pessoas querendo mais like e engajamento do que propostas para suas vidas públicas, digamos assim. Eu penso que a eleição municipal é a eleição da nossa vida, nosso dia a dia. É o remédio no postinho de saúde, é o atendimento digno no hospital, né? É a segurança pública, é a iluminação pública para prevenir casos de violência em lugares ermos e pouco iluminados. Então, é a nossa vida no cotidiano. Então, a importância da eleição municipal é muito grande. E ver essa espetacularização da eleição me deixa um pouco triste nesse aspecto. Valorização de questões pessoais ou valorização de curtidas e violência em detrimento de ações que, na verdade, deveriam ser fundamentais para o coletivo. E isso é complicado e acho que é um reflexo da nossa sociedade hoje em dia. Talvez você, como psicólogo, poderia até analisar um pouquinho melhor isso aí, porque a gente está caminhando numa desumanização cotidiana das pessoas. As pessoas não se importam mais com o próximo. Elas se importam consigo mesmo e o próximo que se lasque. Mais ou menos isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é uma visão que eu tenho, pessoal, sabe? Sim. É como se essas pessoas transformassem o pleito num palco, assim, um espetáculo, o seu show narcísico. Exatamente.
Exatamente. E dá voto. Dá voto, dá engajamento, dá curtida, dá like. Essa é a preocupação maior, entendeu? Essa é a preocupação maior. Eu estava conversando com uma colega, candidatos moderados estão perdendo espaço. Gente que tem proposta para apresentar não aparece na mídia, não tem destaque, fica em segundo plano. Outro dia, eu não queria mencionar nome, vou acabar mencionando, porque questionaram a Tabata Amaral porque ela falou alguns palavrões na TV. Tipo, ela foi notícia porque ela falou palavrão. É bem complicado isso quando você tem propostas a serem apresentadas e elas ficam em segundo plano. O destaque é a violência, a cadeirada e por aí vai. Mas sabe que é uma leitura minha. Isso eu não vi em nenhum lugar, não ouvi ninguém falar, não tem nenhum respaldo teórico sobre isso. Uma leitura minha. Eu acho que isso acontece porque as pessoas estão muito desejosas de participar do debate político, mas elas não têm recursos internos para isso, não têm uma bagagem teórica. E aí elas vão para essa arena, para esse debate, com aquilo que elas podem oferecer, que são as crenças, as fantasias, né? Então a gente pensa, por que nos últimos anos assuntos ligados às questões religiosas têm estado tanto no centro do debate da política, quando a gente tem questões, como você estava falando, do dia a dia, da rotina das pessoas, dos municípios, tão sérias para serem resolvidas. Sim. Mas eu acho que falta ainda um entendimento mais sistêmico e até complexo, porque a política ela é complexa. É complexa. Né? Falta um pouco esse entendimento, que é o que eu estava comentando anteriormente com você, do alfabetismo político, né? Então, quando a gente não tem isso, mas quer participar do assunto, a gente vai e oferece aquilo que a gente tem para oferecer. Fantasias, crenças, achismos. Violência, espetáculo, aquilo que eu ouvi o meu amigo falar, o meu tio falar, o meu chefe falar. Isso. É bem por aí. Interessante você trazer a questão da internet, porque a gente vê que a internet e as redes sociais, nos últimos anos, especialmente nos últimos 10 anos, elas horizontalizaram e democratizaram o acesso aí à prosperidade financeira e ofereceram até uma perspectiva de ascensão social para muitas pessoas. E essa é uma característica da economia desse século. Né, o que é uma coisa boa. Só que eu vejo que essa liberação de um acesso a poder e dinheiro ilimitados, que é praticamente o mundo hoje que a internet oferece, para pessoas aí que são desprovidas, talvez, de uma cultura, de uma educação, mas até, sobretudo, de princípios, de valores e de ética, acaba tendo um resultado meio catastrófico. Né? Normalmente, isso não acaba muito bem. E dentro da profissão de gestor de tráfego, que é uma profissão que cresceu muito nos últimos anos, que vem se estruturando há pelo menos uns 9 anos, vem surgindo um nicho específico dentro dessa profissão de gestor de tráfego, que é um nicho focado no tráfego político eleitoral. O que é isso? É a galera que é responsável pelo caminho ali que o anúncio faz na internet, para chegar em quem ele precisa chegar. Mais ou menos isso. E a gente vê que, pelo menos nos últimos 2 anos, cresceu muito o número de pessoas que, dentro da gestão de tráfego, estão se especializando no tráfego político-eleitoral. E eu estou percebendo que a cada eleição, esses profissionais têm chegado com uma ânsia cada vez maior de fazer dinheiro. Sim. E, para mim, o esquema que a gente viu agora, que surpreendeu as instituições, a justiça eleitoral, o esquema de cortes, nada mais é do que um resultado disso. Sim. De pessoas que estão trabalhando hoje profissionalmente. E aí minha pergunta para ti eu sei que você já falou que você não fala pela justiça eleitoral, está bem claro, mas a pergunta é como é que a justiça eleitoral tem visto isso? E quais são as ações previstas para que isso não vire um completo vale-tudo eleitoral, em que o eleitor e a sociedade acabem virando reféns aí de um jogo que só favorece alguns, muito poucos, enquanto uma grande maioria acaba saindo bem prejudicada, né? Sim. Eu penso que, como
essa questão da tecnologia envolvida, né? Cada eleição é uma tecnologia nova. De um ano para cá, que a tecnologia evolui de forma bem rápida, né? Eu penso que é um desafio para a justiça eleitoral e como para a sociedade brasileira, principalmente, porque as legislações eleitorais elas não conseguem acompanhar a tecnologia. E acho que daqui para frente vai ser sempre um passo, pelo menos um passo atrás, né? Então, a gente não tem mecanismos para regular isso. Primeiro, eu acho que deveria ser o Congresso Nacional tomar a frente disso, regular por meio de lei, né, que é o correto. A nossa legislação eleitoral ela é excelente, mas ela está desatualizada. Ela tem várias atualizações, digamos, pontuais. A gente costuma falar que a cada 2 anos a legislação eleitoral atualiza, mas a cada 2 anos não é o suficiente mais, né? Então a gente tem que ter uma legislação que possa ser mais abrangente, mais específica para controlar ou regular as mídias sociais. Essa questão do embate do X com o ministro Alexandre de Moraes é um reflexo disso, né? Aqui não é terra sem lei, né? O X cumpre leis em outros países, aqui no Brasil não seria diferente, mas aqui tem a questão ideológica e tal, os interesses políticos lá do Elon Musk, que a gente deixa para outro dia comentar, né? Mas a regulação ela precisa ser feita de alguma forma, e necessariamente eu entendo que deveria ser via legislativo, via Congresso Nacional. Quando isso não acontece, né, a Justiça Eleitoral tem que dar soluções para os conflitos que acontecem. Esse é um que você pontuou, que não tem regulação específica na legislação eleitoral. Não tem, porque não foi votado no Congresso, e o juiz, na hora de decidir, ele tem que decidir com as armas que ele tem, com os princípios, com os valores, e até com normas que existem, pontuando algumas diferenças, né, para poder solucionar o caso concreto. Essa questão dos cortes que a gente pontuou da Justiça Eleitoral, né, do Estado de São Paulo, não tem nada específico na legislação. Tem que o eleitor ele não pode ganhar nenhum tipo de brinde, nenhum tipo de valor de qualquer candidato, né? O candidato não pode ofertar. O eleitor tem que manifestar a sua vontade de forma livre e gratuita. Não pode receber dinheiro para fazer qualquer tipo de conteúdo ou exercer o seu direito de voto remunerado. Um exemplo disso que a gente teve recentemente foi uma resolução do TSE que proibiu as apostas de cunho eleitoral. Recentemente, tem 1 ou 2 semanas que foi aprovada. Porque imagina a situação de uma cidade pequena em que tem um candidato A e um candidato B, o candidato A está pagando mais nas apostas, então a pessoa vai, vou votar no candidato A porque eu apostei no candidato A. Olha só o ponto que a gente ia chegar a gente ter cidades governadas por pessoas por causa de resultados de loterias, de apostas. Uma situação bem Black Mirror, aquela série que era fantástica, um cenário futurístico, assim, apocalíptico, terrível. Então, não tem legislação para isso. As bets são reguladas, né, mas não tem regulação para apostas em eleições. E o que o TSE fez? Regular de alguma forma, né, para dar um norte para os juízes poderem decidir se acontecer isso no caso concreto nas cidades, né? Então, tem juízes eleitorais espalhados no Brasil inteiro, com cidades pequeninas, né? E as situações vão acontecendo e tem que ser decidido. Então, a gente tem essa questão agora e tem que saber lidar com isso como sociedade. Eu acho que não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo, né, que as tecnologias elas estão indo muito rápido. Hoje eu vi estava vendo a notícia no site do UOL, parece, a inteligência artificial já consegue montar grupos de cantores para poderem cantar, monta a fisionomia, a voz, tudo, banda, tudo formado. Já tem uma banda pronta para cantar, formada por inteligência artificial. Então, essa tecnologia ela avança muito mais rápido do que as nossas legislações. Então, a gente tem que arrumar um jeito de lidar com isso. A gente está vivendo, acho que o olho do furacão, assim, soluções fáceis e concretas, acho que a gente não tem, mas uma que eu acho importante é que o legislativo se preocupasse mais em acelerar o processo legislativo dessas regulações principais, principalmente com redes sociais, né, porque elas têm responsabilidade. Quando começou essas big techs, né, no começo, elas falavam assim, eu não produzo conteúdo, quem produz é o usuário, né? Mas hoje a gente tem o algoritmo que direciona o conteúdo que vai para cada pessoa. Se eu curto lá uma camisa preta numa loja, eu vou receber camisa preta até sei lá quando.
né? Se eu curto lá a propaganda do candidato X, eu vou receber a propaganda do candidato X ou alguém que pensa de maneira semelhante a ele vários períodos, né? E propaganda direcionada e tal. Como não se ter responsabilidade com relação a isso, né? Então, isso tem que ser mais transparente, né? A sociedade tem que saber como é que esse direcionamento é feito. Tem que haver responsabilização também, por que não? Né? Não é terra sem lei, tem que haver uma... É o negócio, é o modelo de negócio, eles ganham dinheiro com isso, mas Sim. Tem que haver transparência. A gente tem que saber por que eu estou recebendo o anúncio da camiseta preta e por que eu estou recebendo o anúncio do candidato X e não do candidato Y. E saber identificar as intenções por trás daquele anúncio. Exatamente. Também tem isso. E as leis, elas não existem à toa, né? Eu estava ouvindo você falar da questão dos cortes e das apostas, das bets, que poderiam vir a entrar nesse contexto eleitoral, mas não entraram. Eu comecei a lembrar lá do passado, prática política antiga, eu acho que era voto do cabresto, umas coisas assim, né? E tantas práticas que os candidatos compravam votos, enfim, faziam um monte de estratégias, de artimanha para comprar mesmo o voto da população. Os cortes, o esquema de cortes, né, porque não é os cortes em si, é o esquema que tinha por trás dos cortes. É muito importante que isso fique claro, né, porque os cortes em si é uma prática hoje das mídias sociais, mas tinha todo um esquema por trás dos cortes, né. Tanto esse esquema quanto até essas bets é uma forma atualizada dessa, vamos dizer, quase dessa compra de votos, ou desse o que vocês chamam de abuso de poder econômico, que até você pode explicar um pouco melhor. Mas, enfim, é só uma forma atualizada. Na verdade, é a mesma prática, a mesma mentalidade, atualizando através de uma nova tecnologia, indiretamente por uma tecnologia, mas com a cara desse momento que a gente vive, né, na sociedade. Isso. A ministra Carmen Lúcia tem uma frase que ela nomeia isso como cabresto digital, ou algo parecido. Né? Quem tem poder econômico e pode investir nessa tecnologia, né? De poder fazer disparos em massa, de poder desinformar e usando dinheiro para replicar isso, ela chamou de cabresto digital. É o que a gente mais ou menos tem vivido nesses dias. Perdão, coronelismo digital. Coronelismo, sim, eu estava lembrando dos coronéis, exatamente. Eu lembrei o voto do cabresto, eu lembrei da época do coronelismo. Exato. E era assim, né? E a sociedade ali, a população, naqueles municípios, enfim, ficava na mão vendida, na mão desses coronéis. Sim. E fica replicando, você acaba recebendo mais conteúdo e vira uma bolha, né? Uma bolha sem fim, e aquele conteúdo replicando, e você recebendo mais, e por aí vai. Eu acho que pior até do que a estratégia em si, que é a quantidade de dinheiro que você coloca, é o fato de você usar informações distorcidas. Né? Eu acho que isso é até pior do que realmente a remuneração que acontece, a quantia que acontece, porque a gente vê que tem feito uma lavagem cerebral, praticamente, na cabeça de muitas pessoas. Sim. O Estado é o inimigo, a justiça eleitoral é o inimigo, né? Foi o que você falou no começo. Na verdade, eu acho que a gente tem vivido uma crise, não só no Brasil, mas no mundo, uma crise democrática, né? As pessoas não se veem representadas mais pelos governantes, digamos assim, boa parte delas. Aquela questão, a gente vê todo mundo na internet rico, milionário, com muito dinheiro, e eu pegando um ônibus, indo 3 horas de ponta a ponta, ônibus lotado, metrô lotado. Onde está esse dinheiro? Esse dinheiro está na mão de alguém, né? Então, as pessoas estão nessa bolha de frustração, e acho que isso acaba impactando nas instituições. Esses ataques desinformativos, você mexer com o sentimento das pessoas, é isso que a desinformação faz, né? Ela pega um título chamativo, vai lá, ó, compartilha antes que apague. Ó, fulaninho fez isso, entendeu? Esse embrulho no estômago, essa sensação que se dá quando você compartilha essa fake news, e isso reverberado na sociedade, tem sido um problema nos nossos dias atuais em relação à nossa democracia, porque os políticos e a classe política e as instituições políticas, elas têm sido vistas como, ou têm sido classificadas como inimigas do povo, da população. Eles são todos corruptos, né? Eles manipulam os resultados das eleições,
e não é bem por aí, né? Então, a gente tem que ter instituições. Na verdade, vou começar a falar um pouquinho da minha página. Ela começou um pouquinho por causa disso, né? Em 2018, eu sofri um quase ataque na zona eleitoral que eu trabalhava no dia da eleição. Uma eleitora chegou lá, enraivecida, com a mão fechada, assim, em punha, para atacar o primeiro que ela visse de colete, que eu estava de colete não, camisa da Justiça Eleitoral. Vocês tiraram o meu nome do caderno de votação para eu não votar no meu candidato. Ela só não proferiu um ataque a mim porque tinha uma guarda municipal atrás de mim, ela viu a guarda antes de proferir o soco. Então, eu falei, não, alguma coisa tem que ser feita, porque as pessoas estão ensandecidas, né? Elas estão recebendo conteúdos desinformativos a ponto de acreditar que um servidor da Justiça Eleitoral foi lá e tirou o nome dela para ela não votar no candidato dela. Ela estava com o título cancelado, ela tinha deixado de votar algumas eleições, né? E o procedimento comum é o título cancelar, entendeu? Por que ela chegou nessa conclusão de que o nome dela foi tirado da urna para ela não votar no candidato dela? Né? E não ela pensar, eu deixei de votar 3 eleições, talvez o meu título tenha sido cancelado. Passar essa informação de forma simples, né, daquela maneira que todo mundo possa entender que as instituições estão ali para fazer um trabalho, para cuidar da democracia, para zelar pelo voto do eleitor. O principal trabalho da Justiça Eleitoral é zelar pelo voto do eleitor, né, que ele seja um voto livre, transparente e livre de influências, né, seja econômica, seja política, né, ou seja qualquer outra influência, preservando a isolamento dos candidatos para que o eleitor tenha a forma mais livre de exercer o seu voto, para a nossa democracia seguir em frente. Ela é muito novinha ainda, mas eu acho que a gente tem muitos passos ainda, e atacar a democracia e as instituições, eu acho que não é um bom caminho, pelo menos por hora. Sim, com certeza. É um bom caminho apenas para aqueles que irão se beneficiar se elas vierem a ruir, né? Exatamente. Por isso, as pessoas que hoje atacam as instituições não se perguntam sobre isso. Né? Não se perguntam quem é que vai ganhar, quem é que vai se beneficiar quando as instituições não estiverem mais aí. Porque não será a população. Sim, exatamente. Vai se beneficiar. Exatamente, é isso. E o que você vislumbra para as eleições presidenciais de 2026? Nossa, deixa eu terminar de 2024. Não sei, tem um cenário bem. Em 2 anos, muita coisa pode acontecer ainda, né? Eu tinha perguntado até mais na parte desse comportamento do eleitor e da questão das fake news, da questão da disseminação, com base no que a gente está vendo agora. O que espera a gente em 2026? Olha, é uma caixinha de surpresa, como eu falei, cada eleição é uma caixinha de surpresa. Eu esperava que a IA fosse a protagonista da eleição de 2024, não foi, né? Mas eu prevejo algum cenário em que a tecnologia vai influenciar de alguma forma. Eu espero, e é uma esperança minha, que os ânimos sejam apaziguados, pelo menos, não sei se isso vai acontecer de fato, mas eu espero que os ânimos sejam apaziguados, pelo menos para a gente ter uma disputa que possa ser de debate, né, de ideologias, né, de conversas, de ideias. Eu lembro que quando eu falava que eu gostava de ver debates, quando eu era criança, os debates pegavam fogo, não eram debates, assim, o pessoal brigava mesmo, era Brizola botando o dedo na cara de Lula, Collor também metendo o dedo na cara do Maluf, mas era dentro do mínimo respeitável. A eleição é algo acalorado, tem que ser acalorado. Questão de disputa de ideias. E principalmente agora que a gente vive em eleições municipais, mexe com a vida das pessoas. Então, isso acho que desperta os instintos mais primitivos, né? As pessoas, instinto de sobrevivência, né? Pô, se o outro candidato ganhar, eu vou ficar mal da minha vida vai piorar. Então, as pessoas, elas brigam mesmo no bom sentido, né? Lutam pelos seus ideais, pelo que elas acreditam. Mas que fique só nos ideais, né? E não parta-se para violência, para algo, para desvios de fato. É uma esperança que eu tenho. Eu trabalho para isso no meu mundinho pequeno de internet, da minha página, com as pequenas intervenções que eu tenho, a oportunidade de falar. E eu acho que quando a gente tem uma justiça eleitoral e pessoas imbuídas nesse sentido, talvez isso possa ser de migalhinha em migalhinha gerar frutos na frente. Eu falo isso porque no nosso município aqui, são pouco mais de 11 mil habitantes, 9 mil eleitores. A gente fez questão de conversar com os candidatos, né, ou os pré-candidatos e lideranças políticas antes da eleição.
E o Tribunal do Paraná tem uma proposta muito bacana que se chama Eleições no Caminho da Paz. Não sei se você já viu alguma coisa. Então, Eleições do Caminho da Paz, incentivando juízes e instituições levarem a paz mesmo, né? Discutirem, né? Proporem ideias, mas sem partir para esse campo da violência, né? Que é um negócio que já cansa, é cansativo. Eleições é um processo tão bonito, tão legal. A vida das pessoas pode ser mudada de uma maneira ou de outra, né? Por causa do voto. O eleitor tem o poder do voto, e isso é tão bonito, né, numa democracia, e ir para esse lado da violência não é um negócio legal. Conversa, a gente puxa as pessoas para conversar um pouco antes, eu acho que isso pode fazer diferença. Esse projeto do TR do Paraná seja reverberado no restante do país, para que chame as instituições, né, a iniciativa privada, para participar, né, para que não hajam esses interesses privados na frente do interesse comum, porque quando for isso, se a gente for pensar nisso, a gente vai matar a floresta, né? A questão do só para ganhar dinheiro, mas depois, quando a floresta acabar, vai sofrer todo mundo, né? Tanto Sim. Quem ganhou dinheiro lá, quanto quem teve prejuízo. Então, a gente tem que pensar no bem coletivo, né? Porque a gente está em sociedade e eu acho que o caminho é esse. É a minha esperança, pelo menos, para 2026. Falando em esperança, e é nessa questão do bem coletivo, eu espero que um dia a gente consiga chegar num sistema político, e talvez a inteligência artificial, para as próximas décadas, venha colaborar, talvez não, com certeza, venha colaborar muito para isso, que a gente, é o que eu digo, que a gente chegue num sistema que seja blindado, que seja à prova de interesses pessoais. Que a gente consiga criar uma estrutura política, um sistema mesmo, que ele não seja permeado por interesses pessoais, particulares, e que ele consiga, de fato, funcionar para o bem público, para o bem coletivo, para o território do que é comum. Sim. Porque até então, o que a gente vê, as pessoas entram na política para defender seus interesses particulares, para se beneficiarem da estrutura política, da estrutura pública. Eu acho que a gente vai se aproximar um pouquinho disso quando a gente, de fato, tiver representatividade. Quando a gente olhar para o Congresso Nacional e ver mulheres, e ver indígenas, ver pessoas negras, ver travestis, né, representadas e representados no nosso Congresso Nacional, nos nossos espaços de poder. Né? Então, eu estava lendo outra matéria outro dia, inúmeras cidades no país, não sei, eu não me lembro o número agora, mas inúmeras cidades no país não tem uma mulher eleita vereadora na última legislatura. Quem vai representar a mulher nesses municípios pequenos? Quem vai representar a mulher no Congresso Nacional, que tem 17%, 18% de representação feminina, né, quando, na verdade, a mulher é a maioria do eleitorado do país? Tem a cota de gênero para as candidaturas, mas ela é frequentemente fraudada pelos partidos políticos. Né? A gente tem uma série de cassações de mandato rolando nos últimos anos por fraude à cota de gênero. Talvez, e isso é uma proposta que eu defendo, a cota para mulheres na bancada do Congresso, né? Que seja lá uma cota. Mulheres só concorrem com mulheres, né? Como tem em outros países, se não me engano, na Espanha, assim, 50% das vagas no Congresso Nacional só para as mulheres. Não é cota de candidatura, é cota de cadeira. Talvez a gente possa discutir algo nesse sentido e se aproximar da ideia de democracia, onde todos e todas são representados. Quando a gente vê um Congresso Nacional que tem o agronegócio, tem bancada da bala, tem não sei o que lá, bancada de não sei o que lá, o povo que está na favela não é representado. O povo que está pegando o ônibus 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, enfrentando 3 horas de transporte público, ele não é representado, ou não se vê representado. E chega na internet, vê todo mundo rico, todo mundo feliz, todo mundo ganhando dinheiro, e ele quer ser igual, né? E vai repetir aquela metodologia e vai achar que todo político é corrupto e por aí vai. Mas esse é um debate filosófico. Sim, sim. Leonardo, ainda pegando como panorama essas eleições municipais de São Paulo, porque, enfim, acho que não dá muito para fugir disso, acho que elas estão trazendo muitos elementos para a gente pensar. Eu tenho visto que parece que o eleitor, ele parece não estar muito atento ou até não se preocupar muito com o passado aí não muito apresentável de um dos candidatos.
a Prefeitura Municipal, Prefeitura de São Paulo. Enfim, tem acusações, tem até processos na internet, que se você digitar, eles estão lá públicos, enfim, não vamos entrar muito nesses detalhes, mas parece que isso não tem importado para as pessoas. E assim como parece, já dentro também de tudo que a gente estava comentando, também as pessoas não estão se importando também se o candidato XYZ está cumprindo aí as regras do pleito, está respeitando as regras do pleito, enfim, as pessoas não estão muito, assim, preocupadas com isso. E parece que algumas pessoas acham isso até bonito. Vocês sabem que eu talvez escutei de muitas pessoas, escutei e vi escrito em comentários nas redes sociais, coisas do tipo, se está incomodando o sistema é porque está no caminho certo, é porque, tipo, é nesse que a gente tem que votar, alguma coisa assim. Aqui eu acho que a pergunta que eu vou te fazer agora tem a ver com tudo isso que você já falou, mas, enfim, de alguma maneira eu vou fazer essa pergunta de novo, porque eu acho que ela é importante. A que você atribui esse comportamento do eleitor? Como é que, como sociedade, a gente chegou a esse ponto? Não sei. Como a gente chegou, eu não sei. Mas você estava falando, estava lembrando de outro candidato em São Paulo, das antigas lá, que ele era conhecido como Rouba Mas Faz. E era sempre ele. É verdade! Então, eu acho que esse problema, eu vejo como problema, não é de agora, mas talvez ele seja mais reverberado por causa das redes sociais e das tecnologias que projetam isso frente a frente, né? Mas esse é um estudo até, sei lá, antropológico, social, que a gente tem que fazer, porque as pessoas... E eu já pensei isso algumas vezes já, porque eu penso que a questão do poder no Brasil, ela é muito ligada à história do Brasil, né? A gente não teve um movimento de independência. A nossa independência foi uma articulação política lá do Dom Pedro, para não ter que voltar para Portugal. A República também foi algo meio assim construído assim meio estranho. A nossa abolição da escravatura também não teve um movimento dos escravos, das pessoas escravizadas, de libertação, sabe? Foi algo meio organizado na política. A nossa primeira legislação trabalhista, CLT, foi promulgada por um ditador, digamos assim, né? O Getúlio Vargas. Então, a ideia do brasileiro de lutar por seus direitos, eu acho que ela fica um pouco apagada no decorrer da história. Isso é um pensamento meu, devo estar falando besteira, alguma coisa, mas é o pensamento que eu tenho. E quando a gente volta para a política, né, nos dias atuais, ou nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos, a gente tem aquela questão da pessoa entrar para a política, a gente vê muito isso, a pessoa fica um pouquinho famosa, já quer virar logo política. Você acha que essa pessoa entrou num Big Brother Brasil, ela vai entrar na carreira política, por quê? Ela teve um estalo, agora eu vou mudar a vida do meu país, da minha comunidade. Ela tem um anseio de progredir na vida, né? de ter a projeção social, a projeção econômica que a carreira política dá. Eu estava num evento em junho, no Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, tem um senador que palestrou, ele falou, ser político no Brasil é muito bom. Ele falou com essas palavras. Todo mundo quer ser político. Eu não quero deixar de ser político. Ser político é bom. Então, essa questão, ela tem que ser avaliada de alguma forma. Por que ser político é bom? É o poder, né? É o dinheiro, é o status. E essa individualização da questão política, de falar, o rouba mais faz, o cara que tem uma vida pregressa bem complicada, mas está lá com, sei lá, quantos % nas pesquisas, tipo, acho que é um reflexo da nossa sociedade hoje, né? A pessoa se projeta naquela situação, pode ser. Posso estar falando besteira aqui, mas é algo que, se ele conseguiu as redes sociais com as mídias, eu também posso. Talvez passe um pouco nesse sentido, assim, talvez é uma questão mais sociológica do que até eleitoral, mas eu vejo dessa forma. Essa questão já vem de anos, sabe? De votar no candidato que é o mais bonito. Na época da eleição de 90, a minha mãe fala, eu vou votar nele porque ele é bonito. O Collor era o mais bonito. Por que tem a ver a coisa com a outra? Entendeu? É o que seduz mais. É o que seduz mais. As pessoas votam pela estampa do tecido e não pela qualidade do tecido. Exatamente, talvez. Isso tem alguma relação. Mas isso talvez seja uma falta de... Primeiro, essa história do brasileiro, né, do povo brasileiro,
disso passar de geração em geração, e falta de educação política. É o começo da nossa conversa aqui. As pessoas têm que saber dos seus direitos, saber dos seus deveres, né, e cobrar dos políticos. Eu fico bem preocupado quando a gente vê, principalmente em cidade pequena, as pessoas têm uma corrente política que é eleita, a que perdeu, ela fica só perturbando, né? Tipo assim, vota contra, não sei o quê, tá tudo errado, não sei o que lá. Não, mas se estiver fazendo para o bem da cidade, é positivo, né? Mas se for a corrente política que é a minha adversária, então é tudo ruim. Então a gente tem que pensar um pouquinho no coletivo, eu acho que falta isso para as pessoas. E a internet, eu acho que reverbera essa situação de individualismo. Isso é muito preocupante. Sim. As pessoas estão sempre no celular, não conversam mais, não dialogam mais. A questão do debate político, das conversas de bar, assim, de conversar, um é de esquerda, outro é de direita, outro é de centro, conversar, botar as ideias, isso não se vê mais. As pessoas só se agridem, só se ofendem. Sim. É uma coisa que a gente tem que ver para frente como sociedade. Isso Sim. me preocupa um pouco. Sim. Agora, uma pergunta técnica, que vai bem ao encontro do processo eleitoral mesmo. Como é que uma pessoa que tem históricos aí de acusações, enfim, condenações criminais, ela consegue se candidatar a um cargo político? A eleição é um processinho, né? Ela vai do alistamento do eleitor, desde o primeiro título que ele faz, ao registro de candidatura, a propaganda eleitoral e propaganda política, até a eleição. No momento do registro de candidatura, são exigidos diversos documentos das pessoas, dos candidatos, daqueles pretensos candidatos. Um desses documentos são as certidões criminais. Certidões criminais, tanto da Justiça Federal quanto da Justiça Estadual. Se a pessoa tiver alguma comunicação nesses órgãos, nessas certidões, indicando que ela foi condenada com condenação transitada em julgado, né, ou se tiver algum registro de inelegibilidade, ela não vai poder concorrer. A candidatura dela vai ser barrada. O que acontece muitas vezes? A pessoa tem uma condenação em primeiro grau, um juiz de primeira instância condenou, mas não teve o trânsito em julgado. Então, ela tem aquela marca, digamos assim, no currículo dela, ela tem uma condenação, mas essa condenação não está transitada em julgado e, portanto, ela, em tese, estaria apta a concorrer. O trânsito em julgado, o transitado julgado é a condenação em último grau. É a condenação que não tem mais recurso, né? Aquela que não pode ser mais recorrida. E tem a condenação para os crimes da Lei Complementar 64 de 90, que são aqueles crimes que causam inelegibilidade. Se a pessoa for condenada por algum daqueles crimes, por exemplo, matar, homicídio, né? Acho que o homicídio está lá nessa lei. Se a pessoa matar alguém, ela vai ser condenada em primeiro grau e por um órgão colegiado. E aí não precisa transitar em julgado. A partir daquela condenação por órgão colegiado, ela já fica inelegível, né? Ela não pode concorrer. São os crimes mais graves, né, digamos assim. Essas são as situações que podem acontecer. Às vezes passa essa imagem, a pessoa lá teve um processo lá atrás. Ou ela já cumpriu a pena, né, ou ela não foi condenada até as últimas instâncias. Então, em tese, o direito político dela está preservado, ela pode concorrer. Outra coisa que causa bastante polêmica são os votos dos presos provisórios. Algumas sessões da Justiça Eleitoral são instaladas em casas de detenção, por exemplo, onde a pessoa está cumprindo não está cumprindo pena. Ela está lá numa prisão temporária, numa prisão preventiva. Essa pessoa ela não foi condenada e não teve trânsito em julgado da condenação dela, então ela está cumprindo lá uma pena preventiva. Mais ou menos ali, no caso, uma pessoa que está sendo investigada e tal, e fica lá presa até as investigações ficarem concluídas. Essa pessoa tem os direitos políticos dela preservados. E é direito dela votar na eleição. Por isso que essas sessões eleitorais são instaladas nessas casas de detenção com pessoas que não são condenadas ainda. Entendeu? Isso causa muita polêmica quando aparece alguma notícia disso. O preso vota, isso aqui é um absurdo, não sei o quê. Eu falei, não, ela tem o direito político preservado enquanto não tiver a sentença penal condenatória transitada em julgado. Sim. Mais ou menos por aí. Mas o fato de não estar transitado em julgado também não significa que a pessoa é inocente, né? Pela justiça, ela é inocente, na verdade, até que haja condenação. Sim. A gente não pode pegar um certo... achar que todo candidato é de má índole. Isso também a gente tem que coibir um pouco. E eu não critico não, que eu não posso criticar a decisão judicial, mas eu fico um pouco ressabiado quando a gente pega as candidaturas e coloca todas num saco só.
né, como se todo candidato fosse corrupto, como todo candidato tivesse condenação anterior. Na verdade, não é. Tem pessoas boas que querem entrar na política e não têm oportunidade, e às vezes são taxadas de corruptas ou nesse sentido. Então, não é. As decisões da justiça eleitoral, a intervenção da justiça eleitoral, ela deve se preservar para ser a mínima possível, né? Retirar da disputa realmente aquele que não tem condição de estar na disputa. Aqui na nossa zona, a gente teve um caso de uma pessoa que tinha uma condenação por tráfico de drogas, com condenação em segunda instância. Essa pessoa foi retirada do pleito. Na verdade, ela não foi retirada ainda. Ela recorreu, ela está em recurso, o nome dela vai para a urna, mas se ela foi eleita e a condenação e o registro foi indeferido, também na segunda instância, os votos dela vão ser considerados nulos. Vai ser feito o recálculo lá para considerar o quociente eleitoral e partidário. Então, sempre de forma minimalista. A prioridade é o debate, são as ideias. Por mais que o candidato seja daquele perfil bem ruim, digamos assim, né, ele representa alguém que se sente representado por ele. Se ele não tiver uma condenação, se ele não tiver algo que possa impedi-lo de fato dele participar do pleito, ele vai participar. E que interessante, te ouvindo, para mim, como fica clara a democracia que a gente vive. Exatamente, é isso. E ainda assim, as pessoas insistem em enxergar uma ditadura em meio a essa democracia, né? Sim. Porque talvez, de fato, se a gente estivesse numa ditadura, nada disso seria possível, né? Exatamente. Inclusive, eu vi uns artigos essa semana que pontuavam que a justiça eleitoral está sendo lenta no caso de São Paulo. Na verdade, ela não está sendo lenta, ela está atuando de acordo com a possibilidade de atuação, né? A justiça não é polícia para prender, para tirar do pleito, não, ela tem que ser provocada. Se ela não for provocada, é justiça, a justiça tem que ser provocada, né? O juiz não vai bater na sua casa falando, ó, pague a pensão alimentícia. Se a pessoa não provocar, não vai ter o juiz batendo na sua casa, ou a decisão judicial batendo na sua casa, entendeu? Então, a justiça tem que ser provocada pelos atores, pelo Ministério Público, pelas outras candidaturas, né? E a partir daí vai ter atuação, decisão para o sim ou para o não, de acordo com o caso concreto. Um dos candidatos aí à Prefeitura de São Paulo, ele não tem direito a participar dos debates porque o partido ao qual ele pertence não tem aquela representação mínima no Congresso, na Câmara, que dá direito à participação em debates. Sim. E até o professor Fernando Neisser, que é seu colega também aí da Abradep, ele comentou, achei muito interessante isso, numa entrevista que ele deu em algum veículo aí de comunicação grande. Ele fez uma consideração muito importante a respeito do papel da grande mídia em alimentar a visibilidade desse candidato, dando a ele um palco ao qual ele não faz jus, só porque ele traz audiência, enfim, visualizações, cliques. E aí eu te pergunto, é uma questão que eu tenho, você enxerga, você vê alguma perspectiva de, no futuro, a grande mídia passar a ser responsabilizada pelas suas ações, quando essas ações ficarem evidentes que foram negligentes ou irresponsáveis? Porque se a gente pegar os últimos anos, a grande mídia foi cúmplice em muitos desfechos trágicos que a gente teve aí na política. Ela alimentou muita coisa, enfim, da forma, até a gente comentou um pouco isso no início, a forma como, enfim, aborda, comunica. Você vê alguma perspectiva disso? De uma responsabilização, assim, da grande mídia mesmo? Eu acho que, primeiro, a gente tem que pensar numa responsabilização das Big Techs. As Big Techs, elas são grandes responsáveis, na minha opinião, por não ter regulação de reverberar alguns conteúdos que não deveriam ser reverberados por ataques à democracia, né, para não ter regras bem claras quanto a isso. O papel da grande mídia, agora a imprensa, digamos assim, né, que acho que é o que você queria saber, eu penso que ela tem alguma responsabilidade nisso, mas eu acho que para responsabilizar teria que ficar bem provado uma atuação negligente. Eu acho que talvez isso seria bem difícil de se provar, né, tal. Eu não sei nem se a lei que regula as mídias de imprensa
no modo geral, permitem esse tipo de punição. Não sei muito dessa área. Mas que elas têm influência nisso, e eu acho que é perceptível. Quando se convoca um candidato, um espectro político, que está ali para causar tumulto, e isso está ali para gerar audiência, para gerar clique, para gerar like, para gerar comentário, para gerar cliques nos sites, e isso acaba acontecendo, isso é fato. Mas aí a gente vai entrar numa área que tudo é dinheiro, né? As redes sociais e os engajamentos que acontecem nas redes sociais, eles geram dinheiro, geram lucro. E as mídias de TV e de imprensa também estão preocupadas com o seu lucro, né? Então, não sei até que ponto isso é positivo ou negativo, mas é um aspecto a se pensar. Eu andei acompanhando alguns países, quando tem algum candidato desse tipo, alguma liderança desse tipo, em alguns outros países, acho que na Europa, a imprensa fez um pacto de ignorar. Tipo, o candidato faz um barulho lá, faz um espetáculo, Fantástico. nem noticia, passa batido. Vou falar contra aqui que eu acho que as grandes mídias podiam pensar algo nesse tipo, assim, para tirar essas pessoas do palco, porque, na verdade, é palco, geração de conteúdo, e se a gente tirar a câmera da frente de quem está fazendo palhaçada, eu acho que acaba bastante com esse tipo de reverberação. Porque eu vejo que, de alguma maneira, esse palco que a grande mídia dá está ajudando aí a eleger, enfim, e a criar esses falsos mitos, né, que estão aparecendo nos últimos anos na política. Sim. Ela tem por aí. colaborado ativamente para isso, Sim, não sei se consciente ou inconscientemente, mas o palco que ela tem fornecido tem colaborado para isso. Sim. Eu fico muito receoso de falar em punição, porque eu acho que o debate ele tem que existir. Por mais translocada que seja a pessoa ou que ela representa, né, eu acho que o debate tem que ser feito, mas a gente tem que ter limites, né? A gente não pode achar normal um candidato dar uma cadeirada no outro e o outro chamar o outro de não sei o que lá, que até é impublicável, e achar isso normal. Eu acho que esse tipo de coisa, a imprensa dá mídia para isso, eu acho que é complicado. Mas punição acho que não é o caminho correto. Eu acho que é conscientização, sentir-se parte da sociedade. Eu estou colaborando para o projeto de país que eu quero, né? A minha mídia, eu sou dono de TV. Eu acho que é isso que eu quero para o meu país. Exato. A candidatura que vai proporcionar isso para o meu país, para a minha cidade, né? Eu acho que é nessa linha, assim, mais ou menos, que a gente tem que raciocinar. Eu até nem usei a palavra punição, porque eu também tenho mais ou menos a sua visão. Eu usei a palavra responsabilização. Eu acho que punição já começa a entrar, enfim, no campo mais de censura. Eu acho que a lógica não é muito essa. Mas quando você se responsabiliza, ou seja, você toma a responsabilidade para si, entende qual é o seu papel enquanto veículo de comunicação e entende, percebe o quanto o que resultado as suas atitudes têm gerado, eu acho que às vezes uma responsabilização aí cabe de alguma maneira, sabe? Sim, claro. E agora me diga uma coisa, nessas eleições de São Paulo, vários processos aí foram abertos na Justiça Eleitoral. Nossa, não sei, entrei na internet ali, meu Deus do céu, uma infinidade de processos num período de, sei lá, acho que não fecha nem 2 meses. E me diga, o candidato foi eleito, vai assumir, e como você falou, esses processos aí na Justiça Eleitoral, eles estão sendo conduzidos, eles estão acontecendo. Se vier uma decisão, depois do candidato ter sido eleito, contra ele, que não seja favorável a ele, que acabe culminando, eu não sei se é bem esse o termo, acredito que sim, numa cassação de mandato. Isso é possível? Isso acontece? Como é que é isso? É possível e é isso que acontece mesmo, né? Os processos seguem correndo. O que acontece muitas vezes é que as decisões elas não são rápidas e não são fáceis. Quando se envolve candidaturas de grande porte, né, como são as que estão ocorrendo em São Paulo, os processos demoram, né, há vários recursos, há muito dinheiro investido nos escritórios de advocacia, então eles recorrem até o limite mesmo, e quando houver a decisão final, provavelmente no Supremo Tribunal Federal ou no TSE, a decisão, se for negativa para um prefeito, uma chapa eleita, ela pode ser cassada, e sendo cassada, provavelmente teremos novas eleições para eleger um novo prefeito.
aconteceram as eleições, ele foi eleito, se ele for cassado, começa tudo de novo. É um processo, uma eleição só para prefeito, né? Então não é o que ficou em segundo lugar que assume. Não. É uma nova eleição. Depois de eleito, esse é o procedimento, entendeu? Se for antes da eleição, antes da diplomação, na verdade, aí o procedimento é outro, né? Dependendo de onde for julgado e tal. Se for antes da eleição, já sai a chapa, melhor cenário possível, né? A pessoa já vai até para a urna, mas os votos não valem, né? Então é considerado voto nulo. Mas aí depois de diplomado eleito, é um procedimento mais dificultoso, digamos assim. Chapa, fazer nova eleição. Mas é o que é feito. É o que é feito. Não tem choro, não tem nada. Não tem. É nova eleição. E você acha que corremos risco de ver isso nessas eleições? Olha, não sei, eu não estou acompanhado bem. Eu sei que a disputa lá está bem apertada, né, entre 3 candidatos, mas eu não sei os processos que estão rolando por lá. Eu vi que teve um que questionava a candidatura de um dos candidatos, até pela escolha dele em convenção, e parece que esse processo foi indeferido, né? Legitimaram a candidatura dele pela escolha em convenção. Agora, a questão do abuso e tal, isso está avançando, é um processo longo e tal, e tem muita questão de provar conteúdo, é bem demorado. Mas se for eleita a chapa e houver condenação por abuso de poder econômico, abuso de poder político, a cassação do diploma e do mandato. A qualquer tempo do mandato. Sim. Sim. E pode acontecer, inclusive, num segundo turno, né? Se estiver. Eu acho pouco provável, porque é um processo que demora. Se for algo, demora. Não vai ser. Tem registro de candidatura sendo julgado ainda nos tribunais, então muita gente vai para a urna sem saber se vai poder ser eleito ou não. Entendi. Então, são processos que demoram. Eu tenho acompanhado as sessões aqui do nosso TRE, então a pauta está com mais de 100 processos, quase todo dia, julgamentos bem densos, né, para que tudo ocorra o máximo antes da eleição. O ideal é que seja julgado sempre antes da eleição, mas como não é possível, e na maioria das vezes não é, nesses casos mais robustos, né, acaba ficando depois da eleição mesmo. E agora, se algum eleitor aí se depara com alguma conduta nas redes sociais, nas mídias sociais, de algum candidato que pareça não estar aí muito em conformidade com as regras da Justiça Eleitoral, tem algum canal para denúncias? A pessoa pode procurar o cartório eleitoral e fazer a denúncia presencialmente. Cartório eleitoral é? A zona eleitoral. A zona eleitoral. A zona eleitoral, a zona eleitoral. Pode chegar lá presencialmente e denunciar. Pode fazer no aplicativo Pardal, né, que é uma ferramenta muito bacana da Justiça Eleitoral, que ela pode fazer a denúncia por lá e já chega direcionada ao juiz eleitoral competente ou ao Ministério Público, se não for um caso de poder de polícia do juiz eleitoral, ou procurar os sites do próprio Ministério Público do Estado ou o MPF. Também tem canais diretos para fazer denúncias a respeito do processo eleitoral. Esse é um caminho bem interessante para o eleitor, principalmente o aplicativo Pardal, que ele é bem facinho de mexer, juntando qualquer prova, juntando print, juntando foto, denúncia de boca de urna, de crime eleitoral, vai direcionar direto para o Ministério Público. Alguma coisa na internet, se tiver uma propaganda em desacordo, o que acontece muito é a pessoa faz a propaganda eleitoral, o candidato, sem colocar, faz o link patrocinado, mas sem colocar que é patrocinado, isso é uma irregularidade, a pessoa, o eleitor pode denunciar. Essa semana chegou para a gente uma denúncia de um candidato que estava veiculando santinho sem o nome do vice, né, e é obrigatório na legislação ter o nome dos vice, para a pessoa ter ciência de quem é o vice daquela chapa, né, porque às vezes a pessoa faz a coligação, né, mas quer esconder o vice, porque o vice só aumenta o tempo de TV, mas o vice é meio esquisito. Aí esconde o vice da campanha, não pode, tem que botar o vice lá na campanha também. Daria um encontro nosso só para a gente esmiuçar essas regras eleitorais, que a maioria das pessoas desconhecem. É fantástico. Tem muita coisa para contar. E me diga, tem mais alguma coisa que você acha interessante, que você tem visto aí nessas eleições municipais, que você gostaria de compartilhar, de trazer sua visão? Olha, tirando essa questão de tensão da Prefeitura de São Paulo, né, da disputa na Prefeitura de São Paulo, eu espero que seja uma eleição bem tranquila, que as pessoas
exerçam o seu direito de voto com a máxima liberdade possível, com a máxima transparência. A Justiça Eleitoral tem um quadro de servidores fantástico, eu posso assegurar isso, né? Então, pessoas imbuídas de entregar o processo eleitoral de maneira mais transparente e acessível para todas as pessoas, né? Preocupação com acessibilidade, preocupação com prioridade de voto, garantir a pessoa que tem necessidade de fazer o deslocamento maior, fornecimento de transporte público para áreas rurais. Então, que essa eleição seja uma eleição movida por esse sentimento, né, de transformação ou manutenção, de acordo com a intenção do eleitor, né, se a gestão estiver sendo do agrado dele, que seja mantida a chapa e que seja tranquila. Se Deus quiser, vai ser uma eleição tranquila e a gente espera muito por isso. E até em São Paulo também, que as coisas melhorem por lá. Sim, sim. Tem alguma coisa que você acha que faltou, que você quer complementar das perguntas, alguma observação? Você fica à vontade, Leonardo. Foi bem tranquilo, eu agradeço a oportunidade de estar abrindo esse canal aqui de falar de política, de eleição. Acho que a gente tem que trabalhar para falar, colocar as instituições e o direito eleitoral numa linguagem acessível para todas as pessoas, né, que elas possam saber dos seus direitos e dos seus deveres como eleitoras, como cidadãs, em que a gente possa ter, de fato, uma democracia sólida no nosso país, né? E eu agradeço muito por estar fazendo parte desse projeto e conte comigo sempre no que for possível, viu? Agradeço demais. Ai, que bom, Leonardo, que bom. Eu fico muito grata, Gostei muito da nossa conversa, muito grata de você ter aceito esse convite. E eu sei também que você tem suas mídias sociais, as suas redes sociais, você também tem até uns cursos. Se alguém quiser se conectar com você, como é que você está aí nas redes? Como é que elas te acham? O nosso Instagram é o @educacão_eleitoral, né? Educação eleitoral, né? Que eu faço pequenos posts ali sobre direito eleitoral, sobre eleições, sobre direitos e deveres do eleitor, né, dos candidatos, de uma linguagem simples, assim, bem acessível para todo mundo. Eu tenho podcast também no Spotify, com o mesmo nome, Educação Eleitoral, que eu faço essa mesma abordagem, mas com uma conversa, assim, mais ou menos a nossa conversa aqui mais descontraída, mais informal, né, falando também de direito eleitoral e processo eleitoral também importante. Vou voltar com a segunda temporada agora, depois das eleições, acabar essa loucura, né? Voltar, já tem alguns entrevistados bacanas para entrevistar. E para quem vai prestar o concurso da Justiça Eleitoral, eu preparei um material específico de direito eleitoral para quem for prestar o concurso. A prova vai ser em 8 de dezembro e também tem um acesso lá pelo meu perfil do Educação Eleitoral no Instagram. Está bem legal também, está bem aceito pelas pessoas que adquiriram. Eu vi. Que ótimo, perfeito. Leonardo, muito obrigada. Imagina, querido, foi um prazer. Um prazer, uma ótima noite para você.